Esse ano nós vamos seguir o Evangelho de Mateus, né? E dentro do Evangelho que a gente leu, ouviu domingo, Jesus fala para os discípulos assim como hoje ele fala para cada um de nós, né? Quando ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Sempre que a gente escuta, sempre volto isso para vocês, né? É preciso que a gente pense. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo para você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Vocês conseguem entender a dimensão do que ele está querendo dizer? Vocês só escutaram isso? Vocês pensaram o que significa isso hoje? Bem, quando Jesus coloca isso, e nós vamos ver como é que ele é realmente extraordinário. Extraordinário. Quando Jesus, ele semeia algo para nós, Jesus tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa de que a nossa vida realmente seja saborosa. Deus não quer que a nossa vida seja insonsa. Esse caldo sonso que é a nossa vida, que eu vim falando, que a gente acha que é cristão. Porque vem à missa de vez em quando. Porque eu fui batizado, crismei, então eu sou cristão. Não é. Há quanto falta para nós de verdade fazer com que a nossa vida tenha sabor. A gente vive essa coisa mais ou menos. Mais o mundo nos mandando do que nós tomando a rédea daquilo que a gente crê e caminhando. Quando Jesus, ele não semeia na neutralidade. Jesus, ele quer que a gente tenha sabor na vida. Ele quer que a gente não tenha medo de correr risco de viver. Nós somos esse trem sonso. Ou eu estou brincando? Não estou? Não é? Falta paixão. Então, porque ser cristão não é ser uma pessoa diferente. Não é algo fora, mas algo que Deus nos transforma. É ser um tipo de pessoa que Deus nos faz. É aquela pessoa que Jesus nos faz. E é exatamente porque Ele nos faz que eu posso viver a vida que Ele pediu aqui. Mas enquanto Ele não me fizer, eu não me permitir ser, não tem jeito. É diferente. A nossa vida espiritual, ela vai começar a partir de onde vocês estão. É a partir daí que a gente assume viver uma vida com o Senhor na inteireza. Vida espiritual não é algo que está como um chapéu voador, não. Vida espiritual, ela tem que estar encarnada na sua vida. É de verdade, é uma vida com o Senhor, com o sabor de ter um Deus vivo. Essa é a diferença. Eu tenho que entender, se primeiro eu não experimento isso, se eu não experimento qual é o sabor, e Deus se deixa saborear, como é que nós vamos ser sal para quem? Ser luz para quem? Se isso não é nem para nós. Então, é tão interessante que quando a Bíblia te convida a saborear Deus, o local que mais fala disso são os Salmos. E se vocês pegarem o Salmo 27, depois vocês podem ler isso em casa, Salmo 27, no versículo 4, uma coisa peço a Yahvé, a coisa que procuro, é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para saborear a doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Saborear a doçura de Deus. Quando é que vocês acham que nós vamos saborear Deus? Deus tem gosto?
Quando é que nós vamos poder saborear? Quando a gente não quiser mais consumir o mundo. Para saborear, eu preciso de ter lentidão. Concorda? Você vai saborear uma comida rápida? Não tem jeito. Você tem que queimar a boca, né, na rapidez que come. Mas para saborear, para degustar, para sentir, eu tenho que ter lentidão. Eu tenho que contemplar, eu tenho que meditar. Saborear exige proximidade, exige intimidade. Senão, não saboreio. É essa relação que Deus quer. Que você saboreie, que você deguste aquela presença de Deus. Isso na sua vida isso cheira intimidade. Se vocês lerem o Salmo 34, e é lindo o Salmo inteiro, vale a pena vocês lerem, porque é uma pessoa que passou um aperto muito grande, vai bem dizer a Deus, porque Deus o livrou. Mas eu vou resumir no versículo 8 e 9, que fala: o anjo de Yahvé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede, saboreai e vede como Deus é bom. Saboreai e vede como Deus é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz. É quem sabe, quem já experimentou isso. E aí Pedro, na primeira carta de Pedro, quando ele retoma isso e ele fala que a gente precisa desejar receber o leite espiritual, vocês que já saborearam como Deus é bom. Então, Deus permite ser saboreado. Isso no sentido de que eu vivo uma experiência profunda com o Senhor. Aí ele diz, né, em Marcos capítulo 9, no verso 50, que é uma correspondência a Mateus, Jesus fala assim: tende sal em vós mesmos. Como é que eu vou ter sal dentro de mim? O sal não é uma coisa externa. Então, na verdade, essa experiência do sabor é aquilo que Deus vai nos transformar. É uma forma de ser. É uma transformação da nossa existência. À medida que a gente convive com Jesus, à medida que a gente vai sendo transformado, aí a vida tem sabor. Então aí a gente começa a entender o que ele quer dizer. Agora nós vamos chegar onde ele quer dizer. Porque ser cristão não é um jeito que eu vou fechar na minha vida ou num grupinho pequeno. A salvação que Jesus veio trazer, ele veio trazer para todos. Então todo mundo espera algo de nós, cristãos. E nós temos que dar alguma coisa. Ser cristão é poder passar para essas pessoas, é a nossa missão. O que o mundo espera? Um mundo com tanto problema, o que espera? Que a gente consiga dar sabor e luz nas situações tão difíceis como o mundo está vivendo. Como é que nós, cristãos, vamos viver a mesma situação que o outro vive? Como é que nós podemos mudar essa situação? A situação é a mesma, mas eu posso dar um sabor nela. Eu posso trazer a luz para ela. A gente é a luz? Não. Mas é tão interessante os detalhes de Jesus, né? Que Jesus é o homem dos detalhes. Um dia nós vamos entender. Quando ele fala o sal, a luz. O artigo é definido para que você não imagine que existe outro sal ou outra luz. E ele é brilhante mesmo, né? Porque o sal, ele não existe para si mesmo, existe? O sal pode fazer o que para si? Ele não pode se salgar. Pode? Não. O sal não tem nenhuma utilidade para ele mesmo. Mas o sal é imprescindível na vida do outro. Olha que interessante. O sal desperta no alimento o sabor que ele tem. Ele não dá o sabor, mas ele desperta o sabor do outro. Ele faz o outro ser o alimento que ele tem que ser. É o nosso papel. Para nós mesmos a gente não é nada, mas para o outro nós podemos ter um papel fundamental. Mas o sal, para ele poder exercer o papel dele, ele tem que... O que tem que acontecer com o sal? Ele tem que ser dissolvido? Ele tem que se perder? Não é preciso então que a gente seja consumido? Não é assim? Que eu diminua para que ele cresça.
Então, à medida que eu vou me perdendo, o trabalho, o ser sal, ele tem é um trabalho humilde, é discreto, só serve ali para dar o sentido. Assim é a nossa vida. Porque nós, como seguidores de Jesus, nós temos esse compromisso. Se Ele já deu sabor à minha vida, se Ele deu sabor à sua vida, você tem que levar sabor para a vida do outro, que é uma vida insonsa. Aquela vida que não chegou a ser nada. Você é cristão? Sou. Vou à missa de vez em quando, Páscoa, Natal. É assim. Entendeu nada. Não viveu, não saboreou, não experimentou. Não viveu a aventura de ter um Deus, não sofreu com os momentos e não se alegrou quando Deus libertou. Porque com Deus é assim. A gente está no barco e acha que o barco vai virar, por que não afunda? Por que nós cristãos não afundamos? Qual a ideia? Você está no barco, por que não afunda? Aonde nós estamos agarrados? No mastro, que é uma cruz. Se eu me agarro na cruz, eu não me afundo. Então pode bater tempestade que for, agarro na cruz, quem me leva para o fundo? Ninguém. Mas tem que experimentar, tem que viver essas coisas, tem que dar testemunho que a vida tem um sabor, mesmo que esteja do avesso. Tem que ter um outro olhar. Então esse é quando Jesus fala da gente ser sal. O trabalho é humilde, é pequenininho, é uns com os outros, mas sempre a partir de nós, porque eu já pude saborear. Quantas vezes você já pôde falar para alguém assim: saboreie e vede, provai e vede, como Deus é bom, como Ele não exclui um filho, como Ele ama a todos nós, como Ele quer que a gente aceite viver uma vida de aventura com Ele, porque Deus não repete, nem um dia igual. E é impressionante, andar com Ele é uma aventura por dia, não é assim? Não repete absolutamente nada. E é espetacular. É confiar. É dar a mão e falar: vamos embora, meu filho. Não é que você está querendo ir? Bora. Mas poder trazer para o outro essa alegria. Que a vida não é mais insonsa. A vida tem gosto. Eu degusto. Imagina o que é quando a gente aprende a se contemplar. A contemplar a Deus. Estar na presença dEle e contemplar. Por que Deus nos coloca como sal e luz? Nós que caminhamos atrás de Jesus, caminhamos na luz, não é assim? A sua palavra é lâmpada para os meus pés, não é assim? Está escrito na primeira carta de João: em Deus é luz e nele não há nenhuma treva. A luz é símbolo de vida. O ser humano não vive na escuridão, vive? A escuridão, ela não te permite andar, ela te permite mover, ela não deixa a vida ser vivida, porque na escuridão você não mexe, você está parado. Então, por isso que ele fala: vocês são luz, mas nós não somos a luz. Nós podemos ser a faísca de luz, que revela a grande luz que é Ele. Por que eu sou faísca? Porque eu já permiti que a luz viesse até mim. Gente, só vocês pensarem, carvão e brilhante têm a mesma composição química, feito da mesma matéria. Os dois são atravessados pela luz. Um afoga a luz e o outro expande a luz. Nós temos que escolher o que a gente quer ser, né? É simples. É se permitir ser atravessado. É deixar a luz de Deus brilhar na vida do outro. É levar a luz para o outro. É clarear a vida de alguém que está no escuro. E no escuro ninguém anda. Mas primeiro tem que permitir que essa luz já tenha brilhado em mim. Essa luz já tem que ter batido aqui. Ele já tem que ter me tirado da escuridão e falado: deixa eu te mostrar uma outra coisa. É ver nos olhos dele. E é tão interessante porque Jesus, Ele é espetacular, né? Eu vou lendo a palavra, a gente fica encantado, mas Ele dá uma advertência tão pesada. Ele fala: mas se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Tem jeito do sal ficar insonso? Isso é um provérbio. Tem? Tem. É o sal que é retirado do Mar Morto. Ele perde o sabor muito rápido. E na nossa vida, quando é que perde sabor? Quando que vocês acham que vocês vão perder o sabor? Quando, gente? Você tem que pensar.
Se a palavra de Deus, se eu saborear, e isso não gerar vida em mim, não saboreei nada, ok? Ok? Então, porque a palavra sabor e saber e sabedoria, eles têm a mesma raiz latina, que é sapere. Então, é sabor, não só sabor de sentir o gosto, mas sabor da vida. Compreende? É sabedoria, é o coração que saboreia aquilo que dá vida. É entender isso, é a gente adquirir a sabedoria, que é a sabedoria de viver da luz da verdade que nos alimenta, né? E a verdade que nos alimenta é Jesus. A luz que nos ilumina é Jesus. Então é isso, é perceber isso, né? Quando é então que eu fico insonsa? Quando é que eu também perco o sal, o paladar? Quando é? Quando a minha raiz não está se alimentando de onde deve. Eu perdi, eu me desconectei dele. Cada vez que você se desconectar de Deus, você perde seu gosto. A vida fica... Eu vi falando com vocês que aquela água de chuchu rala. A gente se arrasta, não vive com alegria. Aquele povo que você encontra, a vida do mesmo jeito todo dia. Como é que você está? Falando, o que, gente? Coragem, força, que desânimo que é esse? Vambora. Que gente? Agradece a Deus, está levantando, bonito, para trocar de roupa, passar um perfume, trabalhar. Vai a pé, vai de carro, vai de trem, vai do jeito que quiser. Tem perna para ir. Que alegria, porque esse desânimo pode ser o último dia que a gente vive, né? Tem que viver na alegria de pertencer a Deus, estar na companhia dEle, e de levar a alegria de ter um Deus que é vivo. Vivo. Mas com Deus a gente vive as coisas na intensidade que tem que viver. Tem que cantar com Deus, cante. Quem dançar com Ele, dança. Mas se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar com Ele, grita. É só assim que nós vamos caminhar e aprender e descobrir Deus. Nós temos que viver dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, uma experiência profunda de Deus. Sem essa experiência profunda de Deus, nós não vamos conseguir convencer nem a gente mesmo que Deus está vivo. Nem que é uma vida que vale a pena ser vivida com Ele. Não tem jeito. É preciso passar pela pele, né? Por nós. Antes de falar, você é sal e você é luz, a gente primeiro já foi transformado. Por isso que isso aqui é todo um trabalho de conversão. E Jesus fala, por isso que a gente tem que ter, a gente volta sempre no mesmo assunto, né? Que a gente tem que manter a perseverança. Se todos os dias eu não nutrir a minha alma, se todos os dias eu não me alimentar, como é que eu mantenho essa seiva em mim para dar conta do dia? Não dou. Não dá conta. Se você não se alimenta dele, como é que você vai dar o que para o outro? Nada. Como é que você vai dar coragem e força para o outro? Você vai tirar isso de você mesmo? A gente mesmo não tem nada. O que a gente tem que não nos foi dado por Ele? Tudo que a gente tem foi dado por Ele. Então eu preciso me alimentar para que eu possa ser consumida. É a mesma coisa a vela. A luz pode ser pequenininha. Coloca a luz no ambiente e ela ilumina e você começa a ver. Olha o seu carro para ver se está sujo. Coloca a luz, coloca ele de frente ao sol. E você vai ver se o seu carro foi bem lavado ou não. O para-brisa está horrível, sujo. Você só vê na hora que a luz bate. Como é que eu sei que eu estou pecando? Se a luz de Deus me mostra, porque senão, eu falo com ele, Jesus, porco deitado na lama, está tudo certo, meu filho. Está tudo na sujeira, vai ver o quê? Nada. A não ser quando a luz bate e mostra que está sujo. Então a gente precisa dar luz para tudo, para nos revelar, para mostrar onde é que nós estamos, para dar o caminho, para a gente não errar. Aquele que anda na luz, ele não tropeça. Se você estiver no escuro, você vai tropeçar e vai cair. Porque é Ele que é a nossa luz, Ele que mostra. É espetacular andar com Ele. É espetacular. Ele que dá força, que dá um outro olhar. Senão a gente não dá conta. E aí Jesus fala: do mesmo modo, brilha a vossa luz diante dos homens. Luz nenhuma que nós temos. Só Ele é a luz. Mas eu tenho a faísca da luz. Para que as pessoas vejam aquilo que você está fazendo. Não para te glorificar. Mas para revelar por que você fez isso. Por causa do meu Pai. Por causa de Jesus. Quantas pessoas aqui tem aqui que são da área de saúde? Tem alguém? Médicos? Enfermeiras, ok?
Quando a gente está diante de alguém que a gente não pode mais salvar o corpo, nós temos a obrigação de salvar a alma. Somos cristãos. Nós sabemos que a vida não vai encerrar ali. E essa é a nossa missão. Não podemos. Então, nessa hora, batizem. Nessa hora. Rezem. Fica de mão dada. Não deixa morrer só. Porque as pessoas vão ver, vão dar, você vai dar testemunho. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio, eu sei, que só existe um mundo, só existe uma história, e ela tem que ter sabor, e ela tem que ter luz. Só existe uma luz, só existe um sabor, e esse é Jesus. E eu creio, então eu tenho que te mostrar, mesmo que você não queira, mas você vai ver e vai começar a ficar assim meio invocado. Mas nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos ter a tibieza, porque a gente vai percebendo que nós vamos virando discípulo tíbio, uma fé mesquinha, que nós não temos coragem de dizer, eu creio. Eu não tenho coragem de dizer, eu vou fazer isso por causa de Jesus. Eu creio que a morte não tem a última palavra. Eu creio. Está a luz da esperança para a mãe. Naquele momento que a coisa está encerrando, que você não tem mais nada para dizer. Semana passada, acho que já deve ter 15 dias, nós perdemos um menino um dia, outro no outro. Esse tinha 9 meses, estava no CTI. Não comigo já foi para a 4ª cirurgia, que ele voltou lá para o CTI do cirúrgico. A mãe espetacular, 9 meses dentro do hospital, transformada. Eu chamei a hora que ele deu, já tinha tido 12 paradas de um dia para o outro. Eu falei, gente, a hora que ele tenta aí, nós buscamos ele, tenta aí, nós buscamos ele. Eu falei, esse menino foi batizado. Vou saber da mãe. Foi batizado? Não. Eu falei, agora? Falei, doutor, eu sou católico, meu marido é evangélico. Eu falei, mas o Deus é um só. Eu vou batizar ele agora. Agora. Aí o pessoal, a maioria não sabe nem quem eles são, da classe médica. A maioria não sabe nem quem eles são ainda, não se definiram. Falei, mantenha a massagem cardíaca, porque eu vou batizar. E cheguei com a mãe. E falei, mas quem vai rezar além de eu da mãe? Um que crê em Deus, reza comigo. Porque Jesus falou que se 2 estão juntos, ele vai chegar. Você imagina que o povo nem respira quando eu falo isso. A Filó ficou louca, né, de tanta parada. Vamos batizar. E a hora que eu encerrei o batismo, consagrei Nossa Senhora, falei, você vai conhecer outra mãe mais doce? Entreguei para o anjo da guarda, falei, pode parar a massagem? Ele deu o último suspiro, colocamos no colo da mãe, e a mensagem da mãe no dia seguinte foi, obrigado por ter me dado esse momento. Porque encerra com dignidade. Por quê? Porque é filho. Eu falei com a mãe, por que nós estamos batizando? Para ele se tornar filho de Deus. Porque ele vai atravessar agora o caminho da morte, mas não vai só. Ele vai com a cruz na testa, que ilumina o caminho dele. Porque ele está atrás de Jesus. Então ele tem um lugar certo. Tem um lugar certo. A outra tinha 10 meses, e eu falei com a mãe, falei com o pessoal, já não vai dar tempo, vou batizar com água destilada, não vai ter nem buscar água benta. E agora eu armei o CTI de tanta água benta, igual eu estou firme. A mãe falou, doutora, ela está com 10, mas eu ia batizar com 1 ano. Eu falei, está com 10 meses, não dá tempo. É agora. É agora que eu vou batizar. Falei, se eu posso dar um presente para alguém, é o direito de ir para o céu. Isso nós que somos da área de saúde, qualquer um de nós que somos cristãos batizados, diante de alguém que está morrendo, que você não sabe se foi batizado, batize. Há um só batismo. Mas vocês não sabem se a pessoa foi batizada, não tem ninguém para responder. Reza, faz o sinal da cruz na testa dela e vai em paz com Deus, nosso Senhor. Nós não podemos ter vergonha. Não podemos ter vergonha de anunciar que o Deus que nós cremos é vivo. Mas se ele não for vivo antes para você, como é que você vai dar sabor para quem? Então nós que somos discípulos, nós temos que ter um discernimento, o Espírito Santo o dia inteiro, para não ser luz demais, questão cega. Eu não posso ser sal demais, senão ninguém aguenta comida salgada. Aguenta? Ninguém fica. Eu também não posso ser salzinho muito fraquinho, porque também não dá sabor de nada, porque tem sonso. Também não pode ser uma luz fraquinha, porque o ambiente fica frio, não acolhe. Quem pode dar essa sabedoria para nós? Ele. Tudo a gente depende de Deus, né, gente? O tempo inteiro a gente depende dele. Fala, Jesus, me ajuda a ser sal e luz. Eu não quero perder o sabor. Eu quero ter a coragem de fazer as obras por sua causa. Eu quero ter a coragem de olhar para o meu irmão e falar, é meu irmão. Então eu estou comprometida com ele. Eu não vou cuidar de todos, mas daqueles que ele colocar no meu caminho. Mas aqueles que ele colocar no meu caminho, é o que diz Isaías,
Ele está nu, veste ele. Ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá água. Faça as obras da caridade, as obras da misericórdia. Por quê? Porque Jesus falou que estaria ali. E isso Jesus faria, então tem que fazer. Porque nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que levar o sabor e a luz. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que acolher uns aos outros. Nós temos que olhar nos olhos uns dos outros, dizer coragem. É assim. Nós não podemos deixar que o outro caia, desanime e não tenha força. Nós temos que ajudar o outro a caminhar. Estou com uma menininha lá que não está no meu setor. 8 anos de idade, linda, nunca adoeceu na vida. Foi brincar, de repente não conseguia mexer. É porque não é verdade, o tumor se manifestou na coluna e ela está paralítica. Aí pediram a vaga, a gente conseguiu trazer e eu recebi uma mensagem do pessoal da oncologia que ela queria me conhecer. Aí eu fui lá e ela falou comigo assim: sabia que quando eu sinto muita dor, Jesus me faz um carinho? E o carinho dele é igual pompom. Pompom, que deve ser aquela coisinha assim suave, fazendo assim no rosto dela. Eu falei com ela: pois é, mas eu vim te trazer uma companhia. Menino Jesus, de Praga, o que eu tinha eu levei. Falei: porque o menino Jesus teve 8 anos. Aí eu já não lembro disso. Ele teve a idade dos meninos. E a gente precisa ensinar as crianças a devoção ao menino Jesus. Falei: menino Jesus teve 8 anos. Então todo dia nós vamos ficar aqui. Você vai ficar com a imagem dele. Vocês dois vão fazer proeza, que eu tenho certeza. E eu vou vir cá todo dia fazer a oração do menino Jesus para você. Porque existe uma oração, existe um livro do Instituto Hesed da devoção ao menino Jesus. E dentro dessa devoção tem uma oração só para criança muito grave. Então eu vou lá e rezo com ela todo dia. Ela olhando para o menino Jesus, ela me conta assim: essa noite eu não tive dor. Fala: menino Jesus. Cheguei lá domingo, ela estava com as pernas para cima colorindo. Falei: mas o que ele andou fazendo? Já está mexendo as pernas, que não vai precisar, começou a fazer quimioterapia, não vai precisar retirar o tumor, parou a compressão. Fala: vamos ver o que o menino Jesus vai fazer. A gente tem que ter ousadia. Por quê? Porque o amor é ousado. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer. A gente pode interceder. A gente pode pedir, porque cremos. Eu sei do que ele pode fazer. Vocês conhecem a história do menino Jesus de Praga? Já leram o que ele já fez? Proeza. Uma hora eu conto ela para vocês. Se vocês cansam, muito assunto. É fantástico. Mas a gente desconhece a riqueza toda de Deus. Então, o menino Jesus, eu levo para os meus meninos. Porque o menino Jesus teve exatamente a idade de cada um deles. Então, com isso, você desperta o outro. Você desperta. As pessoas olham e falam: mas ela está aqui nessa correria com a ciência e de repente ela está aqui rezando com o povo. Sim, onde é que você vai? Vou rezar. É assim. Onde você vai? Me chamaram outro dia lá no Vila da Serra. Família desesperada com uma criança de 8 meses com tumor cerebral. Cruel. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou: filó, você veio examinar? Eu falei: não, vim rezar. O povo nem respondeu. Ficou todo mundo mudo, todo mundo me olhando, paralisado. Você veio fazer o quê? Rezar. O terço. Eu que terço na mão. Fala que Jesus é escandaloso, né? Deixa o povo todo assustado. Fala o que você vai fazer. Porque Jesus faria a mesma coisa. Só que ele chegava aqui, ele punha a menina de pé e eu rezo. Peço a intercessão da mãe. Porque ela é mãe. E não pode esquecer de falar de Nossa Senhora. Tem que dar testemunho. Fala com as mães lá no CTI. A única mulher que conhece a sua dor é Maria. Então é ela que você tem que aprender a invocar. Para te sustentar. Porque ela ficou firme. Nós somos fraquinhos. Por que a gente é fraco? Por quê? Porque a nossa vida de oração é vergonhosa. O dia que a gente reza um terço, você fala: não, rezei demais, gente. O que, minha filha? Você rezou um terço? Nossa vida de oração é horrorosa. Horrorosa. A cara nossa não queima. Então, nós somos frágeis do ponto de vista espiritual, porque a gente não tem... Da mesma forma que você fala com uma criança: menino, come, senão você vai ficar fraco e vai adoecer. Eu te digo, se você não rezar, não se alimentar com a Eucaristia, com os sacramentos, você não tem força para dar testemunho de Deus, tem? Não, a primeira soprada você caiu. Por que é fraco? Porque não tem vida de oração. Então nós sabemos, se a única coisa certa e verdadeira que nós temos na vida é Jesus,
Essa realidade espiritual que a gente não vê, mas sabemos que ela é real. E que vamos para Ele. Por que a gente não cuida dela? A gente não cuida. A gente cuida do corpo, não estou falando para não cuidar do corpo, não. Cuida do corpo, dos cabelos, faz massagem, faz tudo. Ginástica, faz tudo. Mas cuida da alma. Jesus fala, a única preocupação que você tem que ter é com o estado da sua alma, que eu posso buscar hoje. Mas a gente sempre acha que isso é por desavisado. Nunca para nós, imagina. Então, o quanto é preciso que a gente olhe, fala, Jesus, eu quero ser isso aqui que o Senhor falou com os discípulos. Eu quero ser o sal, e eu quero ser a luz. Eu quero dar sabor. Eu quero pegar uma situação difícil, ajudar as pessoas a olhar com outros olhos. Eu quero ajudar uma mãe a andar. Eu quero mostrar para as pessoas que a vida tem dignidade, independente do estado que ela está, porque Deus habita ali. Tem que ter coragem. Tem que não ter vergonha de dar testemunho de um Deus que é vivo. Nós temos um dilema, assim, né, dentro da medicina, que é a morte cerebral. Mas se dá o diagnóstico de morte cerebral, nós temos que dar dignidade até o fim. Diga que a gente faz isso lá no CTI. Para desligar tudo, tem oração, tem batismo se não foi batizado, tem a presença da família, deixa a família despedir, rezamos todo mundo, entregamos ao Senhor da vida e só assim desligamos. Por quê? Porque é sagrado. Mas como é que eu vou entender essa sacralidade do outro se eu não entendo que eu sou sagrado para Deus? Então o que eu quero de verdade, que eu gostaria de verdade que esse ano vocês experimentassem, é isso, essa expectativa de Jesus, que a gente não frustrasse a expectativa dele, de que a gente tivesse a ousadia de viver a nossa fé com profundidade, a nossa fé com consistência. Mas essa fé com consistência não pode ser por causa da minha experiência com Jesus, mas tem que ser da sua experiência com Ele. Compreende a diferença disso? É você que tem que saborear Jesus. É você que tem que ter essa sabedoria de entender que aquilo que enche o seu coração, aquilo que é verdade, que te alegra, isso sim é que dá sabor. O resto é ilusão. Mas tem que ter essa ousadia. Jesus deseja e Ele espera que a gente viva de verdade o sabor, que a gente possa se alegrar com a vida, né? Ter essa alegria com a vida, né? E não ser um bando de lamuriento que nunca nada está bom. Tudo tem alguma coisa que está errada? Quem sabe esse ano Deus nos concede a graça, porque a gente vai pedir, de viver uma vida com profundidade, sair dessa mesmice da nossa vida espiritual, para de verdade, não só saborear as coisas, mas saborear a vida, degustar a vida, e falar que presente é esse que eu ganhei, ser convidada a uma vida que é eterna. Por isso eu posso levar ao meu irmão, que ele tenha gosto, quando ele está desanimado, falar, coragem, a vida é muito mais do que você imagina, é muito mais. A gente está preocupado com a subsistência, não está preocupado com a vida. Né? Então, se lançar em Deus, não ter medo de viver com Ele, não ter medo de correr risco com Ele, falar, Senhor, me transforma para ser cristão, de verdade, onde eu passar, eu seja uma luz que possa iluminar. Eu chego em um ambiente e a luz chegou, não porque eu sou a luz, mas porque eu sou a faísca da luz, né? Que eu trouxe luz para os ambientes e pude revelar que mais que essa miséria que a gente possa, de situação a gente pode estar vivendo, a vida foi feita para muito mais. Então, o desafio é nosso. Pedir a Ele a graça de jamais perder o sabor, que é Ele. Nunca mais perdê-lo na vida, mas cada vez mais estreitar os laços com Ele, ser cada vez mais dEle, deixar Ele cada vez mais nos possuir. E falar, viva comigo uma vida que de verdade tenha gosto. Que se permitir ser consumido. Assim como a vela se queima para dar a luz, assim como o sal se perde, que a nossa vida seja consumida também, mas por causa dEle, por amor a Ele. Aquele que perde a sua vida, vai ganhá-la, não é assim? Então, não ter medo disso, né? De ter uma vida que, você sabe, que se gastou, mas aonde ela se gastou? Em qual tráfico, né? Onde que ela foi consumida? O tempo passou, mas aonde? Como que eu gastei
Olhar para suas mãos e falar, como que eu gastei meu tempo, meus pés, aonde que eu andei? Se eu corri somente para as coisas de Deus, glória a Deus. Então entender isso, né? A questão é, aonde a gente se consome? Para quem eu estou envelhecendo? Para quem eu vou me perdendo? Se a resposta for para Jesus, é para Ele mesmo que a gente vive. Nascemos para Ele, vivemos com Ele e vamos morrer para estar com Ele. Que Ele nos conceda, né? Nesse ano que a gente começa com muita alegria, a gente começa a reviver, a recontar e a falar com Ele, Jesus, estamos aqui, seus discípulos. Os discípulos, nós somos os frutos da sua redenção. Lá na cruz o Senhor olhou para nós e já sabia que a gente estaria aqui hoje, que o Senhor é Deus. Nós somos os frutos do seu sofrimento na cruz. Nos faça digno disso. Nos faça de verdade saborear o Senhor de tal forma, de avisar as pessoas, experimenta Deus, saboreia Deus. Deus tem gosto de doçura, né? Experimenta Ele. Quanto Ele é cuidadoso, delicado, atencioso. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser cristão de verdade. Queremos que as pessoas nos olhem e falem, essa é cristã, essa crê. Queremos isso. Mas sem a vossa graça, o que a gente pode? Nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então que Deus, na infinita misericórdia, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ela como mãe olhe para cada um de nós, que ela conhece os nossos corações, e ela sabe quais são as graças que hoje, nesse momento, cada um de nós precisa, para que de verdade a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.